Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Nosso tema de hoje é nacionalidade. Bom, primeiramente, o que significa isso, nacionalidade? Nacionalidade é um vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a determinado Estado. Não existe um critério absoluto para a aquisição de nacionalidade. Não existe um critério absoluto para que o indivíduo seja considerado nacional de um determinado país, de um determinado Estado. Cada país escolhe seus próprios critérios, a depender do interesse. De interesse político, de interesse econômico, de interesse religioso. Então, como dito, não há um único critério. Cada país define o seu próprio critério para que o indivíduo seja considerado nacional daquele respectivo Estado. Portanto, é muito comum que os países mais antigos, os países mais velhos, adotem o critério do ius sanguinis, o critério da consanguineidade. Por esse critério, considera-se nacional do respectivo país aquele cujos pais sejam igualmente nacionais do respectivo país, pouco importando o local de nascimento. Por exemplo, o critério adotado na Itália. Se você tem um italiano que casa no Brasil com uma brasileira, um casal de italianos no Brasil, e tem um filho aqui no Brasil, é considerado italiano, porque não importa o local do nascimento, importa que os pais ou um dos pais, no nosso exemplo pode ser os dois, ou só o pai ou só a mãe, são italianos. Então ele é considerado igualmente italiano. Pouco importa o local do nascimento, o que importa é a sua ascendência. Por isso é que se diz critério da consanguineidade, critério do ius sanguinis. Já países mais novos, que foram colônias e declararam independência, Estados Unidos, Brasil, normalmente adotam o critério da territorialidade, critério do ius soli, do local do nascimento. Porque são países que precisavam de alguma forma legitimar os imigrantes e principalmente os filhos dos imigrantes. Portanto, precisavam ter uma população nacional. Logo, adotaram o critério do ius soli. Nasceu no seu respectivo território, é considerado nacional do seu país. Como dito, os Estados Unidos, ele adota o critério do ius soli. Nasceu em território americano, é considerado americano. É até muito comum, vocês, óbvio, sabem disso, e talvez conheçam até pessoas nessa situação, nessa circunstância, que tenham ido para os Estados Unidos apenas para ter o filho nos Estados Unidos. Sim, claro, alguns já moram lá, mas outros vão só para ter o filho nos Estados Unidos. E muitos em situação ilegal, atravessa a fronteira só para ter o filho em território americano. Claro que esses pais estão pensando no futuro dos seus filhos. Os Estados Unidos é um grande país, é um dos maiores países do mundo, né? E nunca se sabe o dia de amanhã. Então, se seu filho tiver a possibilidade de ter nacionalidade também americana ou de um outro grande país, isso para o futuro do seu filho seria algo importante, algo interessante. Então, isso não é, penso eu, reprovável. Pelo contrário, é pensar no bem dos seus filhos muitas vezes. Muitos vivem em países pobres, né, que não têm um futuro, e você ter essa possibilidade de amanhã ser considerado cidadão americano, estar nos Estados Unidos, situação de emprego, abre muitas portas. Então não é algo a ser reprovado, foi aqui só um comentário paralelo. Mas é o exemplo do critério do ius soli. Nasceu em território americano, pouco importa a situação dos pais, pouco importa a nacionalidade dos pais, se situação legal ou ilegal, é considerado cidadão americano. Inclusive, existe um debate nos Estados Unidos no momento para tentar mudar a Constituição americana. Tentar mudar a Constituição americana para estabelecer que aquele nascido em território americano só será considerado americano se os pais estiverem em situação legal. Você excluiria, portanto, aqueles nascidos em território americano, filho de imigrantes em situação ilegal. Mas isso é uma discussão, não foi alterada a Constituição americana, isso é muito divergente lá nos Estados Unidos, mas existe sim esse debate. E no Brasil, professor, qual é o critério adotado? O Brasil adota como regra o critério do ius soli. Sim, o critério do ius soli, complementado com algumas outras exigências. E também adota, de forma excepcional, o critério do ius sanguinis. Então a regra no Brasil é o critério do ius soli. E, excepcionalmente, adota-se também o critério do ius sanguinis.
Logo, considera-se brasileiro aquele nascido em território brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros. Pouco importa a nacionalidade dos pais. Então, nascido em território brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros. Não importa igualmente a situação de legal ou ilegal no país. São considerados brasileiros natos, com uma exceção. Desde que os pais, qualquer desses pais, não esteja a serviço do respectivo país em território brasileiro. Porque se um dos pais estiver no Brasil a serviço do respectivo país, os dois são estrangeiros, tá? Estão no Brasil a serviço do respectivo país. Tem um filho em território brasileiro. Nesse caso, a criança não terá nacionalidade brasileira. Não será considerado brasileiro nato. Porque a exceção é estabelecida no artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição. Porque ele terá a nacionalidade do país dos pais, respectivamente. Logo, nascido no Brasil, regra, brasileiro nato. Exceto se os pais estiverem no Brasil a serviço do país de origem. Nesse caso, não será considerado brasileiro nato. Olha como a Constituição dispõe. São brasileiros natos, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, então o critério da territorialidade, nascido no Brasil, olha lá, território. Ainda que de pais estrangeiros. Então pouco importa a nacionalidade dos pais. E também pouco importa a situação, como eu disse, de legal ou ilegal no país. Desde que, agora é a exceção, desde que estes não estejam a serviço de seu país. E aqui estes lê-se qualquer um dos dois. Se qualquer desses pais, pai ou a mãe, estiverem no Brasil a serviço do respectivo país, a criança aqui nascida não será considerada brasileira nata, portanto. Então, o critério do ius soli, regra, com essa exceção. Mas, como eu disse, o Brasil adota também o critério do ius sanguinis, ou seja, o critério da consanguineidade. Basta que seja filho de brasileiro, mesmo nascido em território estrangeiro, com alguns outros requisitos exigidos pela Constituição, como a gente vai ver. A primeira exceção ao critério do ius soli vem na linha B do mesmo artigo 12, inciso 1 da Constituição. Então, são considerados brasileiros natos, a linha B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Basta que um dos dois seja brasileiro, e mais um detalhe, pouco importando se o pai ou a mãe são brasileiros natos ou naturalizados. Pouco importa, basta que seja brasileiro. A Constituição não fala brasileiro nato. Então basta que qualquer dos pais seja brasileiro, nato ou naturalizado, tá? Mas seguindo, nascidos do estrangeiro, então aqui nascido em território estrangeiro. Pai ou mãe brasileiro, segundo requisito. Então primeiro requisito, nascimento no estrangeiro. Segundo requisito, pai ou mãe brasileiro. Como dito, nato ou naturalizado. Mas segue, desde que, terceiro requisito, qualquer desses pais esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então você tem, por exemplo, um casal de brasileiros, um brasileiro casado com uma estrangeira, morando no Marrocos, a serviço da República Federativa do Brasil. Administração direta e indireta. A serviço da República Federativa do Brasil. Tem um filho do estrangeiro. Tá? É considerado brasileiro nato, portanto. Então, nascido no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, e qualquer destes a serviço da República Federativa do Brasil, é considerado brasileiro nato, portanto. Terceiro agora, ou segunda exceção ao critério do ius soli, ius sanguine, com base na linha C do artigo 12, inciso 1 da Constituição. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro. Então veja, primeiro requisito, nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, segundo requisito, até aqui mesmas observações. Terceiro requisito, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Olha como dispõe a Constituição. Nascidos no estrangeiro, a linha C, pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente.
Então você tem um casal, um brasileiro e um estrangeiro, ou os dois brasileiros, não importa, morando em um outro país. Morando na China, por exemplo. Não estão a serviço do Brasil. Não estão a serviço do Brasil. Tá? Então não estão a serviço oficial do Estado brasileiro. Seja de administração direta ou indireta. Então não se enquadram na linha B. Tem um filho nascido em território estrangeiro, nascido na China. Registro em repartição brasileira competente. É brasileiro nato. Então veja só os critérios aqui. Tá? Nascido no estrangeiro, pai ou mãe brasileira e registro em repartição brasileira competente. Professor, entendi. Mas vamos imaginar que você tenha, por exemplo, um casal de brasileiros imigrantes nos Estados Unidos. Normalmente caso concreto, né, que a gente faz essa pergunta. Então tem lá um casal de brasileiros imigrantes nos Estados Unidos. Não estão a serviço do Brasil. Tem um filho nascido em território americano. Esquecem de fazer o registro em repartição brasileira competente. Não, aqui você não tem a situação da primeira parte da linha C. Porque você não tem um registro em repartição brasileira competente. Então veja aqui. Nasceu no estrangeiro? Sim. Pai ou mãe brasileiro? Sim. Registro em repartição brasileira competente? Não. E agora, professor, o que fazer? Segunda parte da linha C. Olha a segunda parte da linha C. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então não foi registrado, tá? Você tem um casal de amigos, mora nos Estados Unidos, a criança nasceu lá. Foi registrado como americano. Não registrou a repartição brasileira competente. Até aqui não é brasileiro nato, porque não houve esse registro. Mas pode ser considerado brasileiro nato? Sim. Desde que venha a residir no Brasil e opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Você tem aqui a nacionalidade originária sob condição resolutiva. Então olha os critérios agora. Nascido no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, fixação de residência no Brasil, porque não teve registro, e opção a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Opção que só pode ser feita depois de atingida a maioridade. Enquanto ele for menor, ele não pode fazer essa opção. Então olha lá a parte final. Depois de atingida a maioridade. Olha só. Então grife essa parte, portanto. Professor, e se ele não atingiu ainda a maioridade? Vamos imaginar, por exemplo, que ele tenha nascido na Itália. Os pais não são italianos. O casal de brasileiro, por exemplo, esqueceu de fazer o registro em repartição competente. Então, italiano ele não é. Brasileiro ele ainda não é. O casal volta ao Brasil. Vem residir no Brasil. E a Constituição está dizendo que ele pode fazer essa opção a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade. Enquanto não atingida a maioridade, como é que fica? Fica um apátrida? Não. Ele poderá ter a nacionalidade provisória com base na Lei de Registros Públicos, 32, parágrafo 2º da respectiva lei, portanto, provisória, pois ele fará a opção definitiva após atingida a maioridade, portanto. Não confundir com naturalização provisória que nós vamos ver. Aqui é o registro de nacionalidade originária provisória. Não confundir com naturalizado provisória ou com a naturalização provisória, portanto, que é uma situação distinta que vai ser objeto de um outro vídeo, portanto, tá? De um vídeo que a gente vai fazer logo na sequência para vocês. Aqui um detalhe também importante é que tanto na linha B ou na linha C, você engloba não apenas aqueles nascidos de pai ou mãe brasileiro, você engloba também aqueles adotados. Então, o adotado também pode ser brasileiro nato. Então, você deve ler a Constituição da seguinte maneira: os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, ou os nascidos no estrangeiro, adotado por pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E a mesma coisa você vai fazer na linha C. Nascidos de pai ou mãe brasileira ou adotados por pai ou mãe brasileira. Faça uma remissão, tanto na linha B como na linha C, faça uma remissão ao 227, parágrafo 6º. Olha lá.
227, parágrafo 6º. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então imaginemos o caso do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Imaginemos que eles fossem brasileiros. Eles vão à África. Eles vão a um país asiático. Eles estão lá filmando, fazendo um filme. E adotam uma criança. Se enquadra aqui. Veja, nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, adotado ou não, tá? E são registrados lá no Brasil, ou vêm a residir no Brasil e optam a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Então também é considerado brasileiro nato, mesmo aqueles em situação de adoção, portanto. Bom, fechamos esse vídeo com nacionalidade originária. Nosso próximo vídeo vai ser sobre a nacionalidade derivada ou secundária, os naturalizados. Então vimos primeiramente os natos. Nosso próximo vídeo vamos analisar os naturalizados. Até o próximo.